Buenas galera, meu nome é Alisson Moraes, sou de Pelotas, Rio Grande do Sul. Geralmente faço vídeo de unboxing, mas hoje vou fazer um vídeo diferente. Faz tempo que eu queria conversar um pouquinho sobre análise, parálise e downtime. Eu não sou estudioso dos board games, tenho uma coleção bacana, não sou sommelier, não sou estudioso, né? Mas enfim, análise parálise é aquele momento em que o jogador dá uma travada, tela azul do Windows, pã, travou, né? E eu não sei o que fazer, galera, desculpa, vou ter que esperar um pouquinho aí, vou montar minha jogada de novo, refazer os passos. Para mim isso é análise parálise. Downtime, a grosso modo, é o período que a gente fica sem jogar, que a gente fica parado assistindo a jogada dos outros. Perfeito? Alguns jogos na sua criação acabam gerando um pouco desse downtime. Um exemplo para mim muito claro assim é o Merchants Marauders. Tu tem 3 ações para fazer, faz ali rapidinho, andou 3 ações, beleza. Mas quando tu vai fazer uma ação de porto, tu tem muitas opções para fazer, e mesmo que tu não pare para pensar muito nelas, se tu vai fazer todas as ações, tu leva um bom tempo. Então, se cada jogador for fazer no seu turno uma ação de porto, o primeiro jogador vai ficar um bom tempo esperando, né? E isso gera uma certa impaciência da galera, que é um saco ficar esperando. Já o análise parálise eu acho que é um pouco diferente. Outro dia eu li algum comentário, compartilhei no Let's Play, que é o nosso grupo, sobre a diferença da questão de estratégia e a questão de tática, né? Trazendo como estratégia seria todo o teu planejamento rumo à vitória, a grosso modo. E tática seria o que tu vai fazer com aquilo que tu recebeu, né? Chegou no teu turno, tu vai ter que mudar um pouquinho a tua estratégia para poder te adequar com o que está acontecendo em campo. Acho que isso são dois critérios muito bacanas para a gente falar um pouquinho sobre análise parálise. Um exemplo do nosso grupo aqui é um amigo nosso, já falei que eu ia citar ele, é o Phil. O Phil ele trabalha na estação ferroviária aqui de Pelotas e ele é o bilheteiro, ele é o cara que vende bilhete. Ele lida todo santo dia com a troca de dinheiro, então ele administra muito bem a quantidade de recursos que ele tem, administra bem o recurso dos outros jogadores. O Phil é um baita crânio, ele consegue fazer uma estratégia muito bem traçada do início ao fim, mas muitas vezes, quando chega a jogada na parte dele, a questão tática acho que dá uma travada. Não é dar uma travada, mas muitas vezes, quando chega no fio, bom, o que eu tenho é isso aqui, agora vamos ver o que eu vou fazer com isso aqui. E esse vamos ver o que a gente vai fazer com isso aqui, muitas vezes leva um período de raciocínio. E eu não tenho respostas, mas eu queria fazer esse vídeo, trazer para a gente poder conversar aí no canal e tudo mais. Qual é o tempo aceitável de downtime num jogo? Qual é o tempo aceitável de análise parálise para outro jogador? Porque aí o que acontece? O Phil demora um pouquinho a jogar, e daí os outros jogadores já conhecem o Phil, não dão nem tempo dele pensar. Vamos lá, Phil, é tua vez, Phil. De quem é a vez de jogar? Ah, é claro, é o Phil, tá, beleza. Daí o que acontece? O Phil acaba tomando uma ação um pouco precoce, por causa que os outros estão reclamando. Já está no turno de outro jogador, o Phil, para aí, eu tinha um bônus aqui, eu podia fazer tal coisa, sei lá mais o que, porque também não deram um período para ele raciocinar direito. Todo mundo já conhece ele como sendo um grande jogador de análise parálise, e aí fica essa questão, qual é o período aceitável? Até onde também não é falta de educação dos outros players ficar cobrando a reação de um jogador. Acho que isso é importante da gente conversar. A questão de ter um jogador que a gente já conhece como sendo um crânio pensante ali, será que também a gente não tem um certo preconceito e já começa a apressar a pessoa antes mesmo dela ter podido, não sei se existe isso, mas que ele possa fazer a sua jogada? Acho que é bacana conversar um pouco sobre isso, assim. Alguns jogos, estava lendo o BGG, tem até uma lista lá de jogos com quase nula tempo de downtime, né? Acho que é importante isso, sim. Tem alguns jogos que a gente consegue interagir entre os jogadores, mesmo com um jogador que não está no turno ativo, né? Já tem outros jogos que a gente também pode se virar um pouquinho, começar a pensar no nosso turno. Quando chegar em mim eu vou fazer essa ação, já vou olhando as cartas que eu tenho, né? Acho que esse artigo que eu compartilhei essa semana traz muito bem essa questão, assim, dicas para os jogadores diminuírem o downtime da sua jogada,
Não estou dizendo da análise-parálise. A análise-parálise eu vejo como uma reação, né? Algo aconteceu inesperado que eu não estava incluído na minha estratégia e eu vou ter que repensar agora, né? Travou tudo. Eu realmente pensava em utilizar essa e essa ferramenta e o último jogador, o penúltimo jogador travou ali a alocação que eu ia fazer. Agora eu vou ter que repensar toda a questão tática para poder atingir o fim da minha estratégia. Acho que isso é bueno. Mas acho que é um tema legal da gente conversar. Acho que deve ter por aí muito essa questão, vi no BGG, muito pessoal falando, né, querendo comparar, mas xadrez tu passa pensando, demora e tudo mais. Acho que tem essa questão assim, uma coisa é um euro médio pesado, entre 2, entre 3 jogadores, outra coisa é um euro médio entre 5 jogadores. Né? Não tem como tu querer comparar o tempo de estratégia de um, o tempo de estratégia de outro. Um cara falou num dos BGG ali também, se tu tá levando o mesmo tempo de ação para poder jogar no Camel Up do que tu joga no Terra Mística, também o grupo vai dar uma reclamada nisso, mas até que ponto a gente pode reclamar ou não, né? Não sei muito bem. Vou deixar aberto aí, galera, tá? Só a fim de falar um pouquinho sobre isso. Muito obrigado por hoje, meu nome é Alisson Morales, sou do grupo Let's Play e até um próximo vídeo.